Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o governo português inicia a presidência da União Europeia debaixo de uma chuva de fortes críticas vindas de vários quadrantes à forma obscura como procedeu à nomeação do Procurador Europeu. Esta nomeação tem suscitado acesa polémica porque num Estado democrático não podemos aceitar e não aceitamos qualquer tentativa de instrumentalização da justiça. E a cada dia que passa são conhecidos novos factos que demonstram cabal e inequivocamente que o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Justiça faltaram à verdade. E fizeram-no no Parlamento e nas declarações que têm prestado aos órgãos de comunicação social. Isto é muito grave, senhoras e senhores deputados. Note-se que a Sra. Ministra da Justiça disse numa entrevista recente à RTP que desconhecia o documento enviado pelo seu Ministério e que tal documento era da lavra exclusiva da Direção-Geral de Política de Justiça e rolou a cabeça do então diretor. Entretanto, este emitiu um comunicado a desmentir as declarações da Sra. Ministra da Justiça e deu também uma entrevista nesse sentido. Com estes antecedentes, a Sra. Ministra da Justiça, ouvida nesta Casa no passado dia 7, afinal, admitiu que foi ela quem convocou uma reunião e que deu instruções para a elaboração do referido documento, instruções essas que tinham como propósito fundamentar a escolha do Governo. A redação do documento é conhecida e não tem correspondência com o currículo do Sr. Procurador José Guerra. A Sra. Ministra da Justiça disse que não leu o documento que terá sido elaborado pelos seus serviços sob sua orientação. O Conselho Europeu tomou por boas as informações prestadas pela Sra. Ministra e aceitou nomear a escolha do Governo português. Recordemos o quadro jurídico que prevê a seleção, graduação e nomeação dos procuradores europeus. Como a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Primeiro-Ministro muito bem sabem, o Regulamento da União Europeia número 2017/1939, que instituiu a Procuradoria Europeia, dispõe no seu artigo 16, número 3, que os procuradores europeus são nomeados pelo Conselho e não pelo Governo. E não pelo Governo, como falsa erradamente o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Justiça têm insistido em divulgar, na lógica de que uma mentira, muitas vezes repetida, passa a ser verdade. Mas nós conhecemos a lei. De resto, é obrigação desta Câmara conhecer bem a legislação que a cada momento está a ser discutida. O Governo não pode escolher quem muito bem entenda, como erradamente fez e ainda por cima se gaba. A tramitação legal da seleção do Procurador Europeu está bem explícita no seu regulamento, que prevê no artigo 16 que cada Estado-membro designa 3 candidatos sem qualquer graduação entre eles e que irão ser avaliados pelo Comitê de Seleção Europeu. Cumpre referir para os mais desatentos, ali para o PCP, que este Comitê, previsto nas disposições conjugadas nos artigos 16, número 2 e 14, número 3 do Regulamento, é composto por 11 membros propostos pela Comissão e 1 pelo Parlamento Europeu, sendo os jurados oriundos das mais altas instâncias judiciais, como o Tribunal da Justiça da União Europeia, Tribunal de Contas, conselheiros e procuradores dos Supremos Tribunais e outros juristas de reconhecido mérito. Questionar a qualidade, competência, isenção e finalidade deste painel é um tiro no pé. De resto, foi criado precisamente para garantir que a seleção dos procuradores europeus obedecia aos requisitos estabelecidos pela União Europeia, atento ao escopo e a importância da recém-criada Procuradoria Europeia no combate à fraude contra os fundos da União. Se fosse para os governos dos Estados-membros indicarem o seu comissário ou enviado, não teria sido criado o Comitê de Seleção, sob pena da sua própria existência carecer de sentido e não se compreender porque iam os outros candidatos prestar provas perante o Comitê se afinal já estava escolhido um. E como ninguém pode transmitir aquilo que não possui, não pode o Governo transferir qualquer competência de escolha para os Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público. O que estes Conselhos podem fazer é apurar, cada um deles, 3 candidatos e indicá-los à Ministra da Justiça, sem qualquer graduação ou hierarquia. E dos 6 candidatos indicados pelos Conselhos Superiores, sem qualquer graduação, repito, a Sra. Ministra da Justiça escolhe 3, aqui começando e terminando a intervenção do Governo.
Ademais, não se percebe porque é que a Sra. Ministra excluiu o candidato selecionado pelo Conselho Superior da Magistratura num júri, de resto, presidido pelo atual Sr. Secretário de Estado da Justiça, Dr. Mário Belo Morgado, e que, afinal, até era o único que reunia o requisito da categoria profissional exigida pelo Conselho da Europa. Mas o Governo não respeitou a seleção feita pelo Comitê Europeu e, à revelia da legislação aplicável, quis indicar alguém da sua confiança política e pessoal. Por não ser este o modus operandi expectável de um Estado-membro, o Conselho instou o Governo a justificar e fundamentar a escolha que fez em preterição da candidata selecionada pelo Comitê Europeu. E, nas palavras da Sra. Ministra, foi pedida informação mais fina e hoje já todos conhecemos a fineza da informação e fundamentação que foi enviada para o Conselho. Um conjunto de falsidades. Todas elas dirigidas a pintar um quadro profissional muito atrativo do escolhido pelo Governo. E que fique bem claro, não só nada nos move contra o Sr. Procurador José Guerra, como lamentamos profundamente que a atuação do Governo tenha fragilizado muito a posição em que está, com grave prejuízo também para Portugal. É extraordinária a ousadia do Sr. Primeiro-Ministro em vir a terreiro, cirurgicamente, pouco tempo antes da Sra. Ministra da Justiça vir prestar esclarecimentos aos deputados, precisamente para desviar as atenções dessa audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando uma conferência de imprensa com o único propósito de desviar o tema, que é da máxima gravidade, permitindo-se proferir um conjunto de afirmações que aqui me abstenho de qualificar, desferindo ataques pessoais a quem tem a obrigação constitucional de escrutinar a ação do Governo, ainda por cima numa matéria desta importância e sensibilidade. Reina o sentimento total de impunidade. O Governo mentiu ao Conselho. Muito obrigada, Sra. Presidente. Deixe-me concluir, o Governo mentiu ao Conselho e levou a que este tomasse uma decisão baseada em pressupostos falsos. Foi posta em causa o princípio da lealdade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Já excedeu largamente o seu tempo. Entre os Estados-membros e o Conselho foi posta em causa a credibilidade e confiança do Governo português. Foi posta em causa a justiça portuguesa. Tem mesmo de concluir, Sra. Deputada. Sra. Presidente, não podemos permitir e pactuar com a postura que o Governo teve em todo este processo e tem que ser tiradas as devidas ilações Muito obrigada, e as inerentes Sra. Deputada. consequências políticas. Muito obrigada, Sra. Deputada.